Capítulo 1421 Teorias e hipóteses. A Mãe Alto Céu concordou. Exatamente. A lei suprema é apenas um bastão. É um bastão longo e poderoso. Você pode usar esse bastão para operar um motor mundial, ou pode agitá-lo como quiser. Mas a menos que você crie um mundo fundindo uma semente mundial e um motor mundial com sua origem, então sua lei suprema permanecerá um bastão. Você pode quebrar uma pedra com seu bastão, enquanto um Deus mundial pode levantar um mundo maior que o seu com sua alavanca. Ela produziu a imagem de um sistema de alavanca para reforçar seu ponto. A lei suprema agia como a alavanca, enquanto o mundo de um Deus mundial funcionava como a entrada. A alavanca amplificava a entrada para criar uma saída mais forte. Ela terminou sua exibição com uma explicação final. Portanto, a posse de uma lei suprema não faz de alguém um Deus mundial, nem a posse de um mundo interior. Somente por meio do esforço combinado dos dois é que alguém pode possuir o poder de um Deus mundial. Hélios disse compreensivamente, então é por isso que as bestas do mundo não têm o poder dos deuses do mundo ou mesmo o poder de um Deus da origem suprema. Isso explica muita coisa. Sim. As bestas do mundo não têm a lei suprema e a fusão de origem necessárias para alavancar seus mundos internos. A analogia de uma alavanca é adequada porque o poder de alavancagem depende do comprimento da alavanca e do tamanho do mundo. Hélios disse solenemente, acho que deveria temer mais os deuses do mundo. Mãe Alto Céu riu, você deveria. Isso é apenas senso comum. Mas então Lydian -1 percebeu algo, então Hélios perguntou, isso significa que um Deus do mundo que de alguma forma perdeu seu mundo será fácil de matar? Sim, um Deus do mundo sem um mundo teria perdido a maior parte de seu poder. Mas como isso é relevante para você? Como você pode destruir o mundo de um Deus do mundo quando não pode lutar contra o Deus do mundo? Ela riu após sua série de perguntas e disse, talvez se você tropeçar em um Deus do mundo sem um mundo, você pode ter uma chance contra eles. Hélios perguntou, e se, digamos, o Deus do mundo tivesse acabado de lutar contra um inimigo poderoso como um destruidor de mundos? Isso deveria deixá-los vulneráveis, certo? A Mãe Alto Céu não riu nem riu em escárnio. Ela ficou solene, mas ela jogou junto. Se um Deus do mundo é tornado vulnerável por um destruidor de mundos, as chances são de que estar perto desse Deus do mundo seja ruim para você também. Ninguém deve mexer com um destruidor de mundos, mesmo que não o veja diretamente. Você nem deveria entrar em contato com algo com o qual um destruidor de mundos entrou em contato. Ele perguntou incrédulo, há um passo à frente para os celestiais também. Mas eu pensei que o caminho da divindade fosse um beco sem saída. Há um futuro para os celestiais. O caminho da divindade não é um erro, e serve a um propósito. As pessoas acham que não há futuro simplesmente porque nenhum celestial jamais chegou a esse estágio. O estágio do qual estou falando é o nível de autoridade 10. É o mesmo dos demônios. A maioria dos celestiais não atingiu esse estágio por causa da dificuldade de adicionar domínios à sua identidade sem receber reação de seus clérigos e crentes. Hélios estava confuso, mas o Pai Árvore não atingiu esse estágio. Mãe Alto Céu bufou antes de responder. Seu clone celestial pegou um atalho. Ele tecnicamente acumulou mais de 10 domínios. Isso conta, mesmo que ele os tenha em avatares diferentes. Então ele atendeu aos requisitos para que eu o informasse sobre o caminho futuro. Por favor, vá em frente. O próximo passo para ele é chamado de centelha divina. Ela precisa ser criada pela fusão de todos os domínios que ele tem com ele. Não sei como ele fará isso, visto que eles estão em avatares diferentes e em planos diferentes, mas se ele conseguir fazer isso, então ele se tornará uma centelha divina, o equivalente a deuses demoníacos. Isso soa familiar. É familiar porque você usou algo semelhante para atrair um deus demoníaco. Isso trouxe de volta memórias. Hélios exclamou, oh. Então as centelhas do mundo são semelhantes às centelhas divinas. Sim, são. Normalmente, as centelhas divinas são destinadas a serem consumidas por deuses demoníacos para se tornarem destruidores de mundos,
assim como os reis demoníacos consomem celestiais para se tornarem mais fortes. Na ausência de centelhas divinas, eles usam centelhas do mundo. Hélios percebeu outra coisa. Ele se lembrou de que Lydian-7 é equivalente a uma centelha do mundo ou uma lei suprema. Legion 5 foi capaz de usá-lo como um substituto para uma lei suprema. Isso porque Lydian-7 é uma centelha de consciência. Se uma centelha divina também é equivalente a uma centelha do mundo, o que mais isso faz do Pai Árvore? Fim do capítulo. Capítulo 1422 Finalizador de Mundo Especial. Ele estava animado só de pensar nisso. Mas ele não expressou seus pensamentos para a Mãe Alto Céu ainda. Ele a deixou continuar com sua missão. Ele fez uma pergunta relacionada a ela. Se não há centelhas divinas no reino do Alto Céu, isso significa que centelhas divinas são raras no universo vazio? Ou é apenas algo exclusivo do reino do Alto Céu? Ele perguntou isso a ela porque ela disse algo antes sobre a terceira centelha ser rara. Ela respondeu com um aceno de cabeça: eles são raros. Pelo que eu sei, o Pai da Árvore será o primeiro nesta iteração do universo vazio. Falando nisso, você criou uma centelha de mundo muito especial para atrair Carnide, então Carnide não é como os outros finalizadores de mundo. É pelo menos o primeiro de seu tipo nesta iteração do universo vazio também. Tenha cuidado com o que você está fazendo com isso. Hélios perguntou: Carnide é especial. Quão especial? Você descobrirá isso quando mexer com isso. Você fez sua cama, então agora deve deitar nela. Hélios gemeu interiormente. Isso não fazia parte do plano. Não partimos para fazer um finalizador de mundo especial. Nós infundimos a centelha do mundo com energia cósmica para torná-la inerte. Essa é a única maneira de trazê-la para o reino. E você estava certo. Agora você criou um finalizador de mundo como nunca foi visto antes. Esse é o seu problema. Meu trabalho é lhe dizer qual é o próximo passo depois de uma centelha divina. E isso é uma forja de mundo. Hélios queria obter mais informações dela, mas desistiu porque ela não podia ser forçada. Se ela não disser ou não puder dizer algo, ela não dirá, não importa o quanto ele peça. Se ela pretende dizer, então ela encontrará um método indireto para dizer a ele. Como a maneira como ela contou a ele sobre o que Lydian está fazendo para adquirir a terceira centelha. Ela continuou de onde parou. Um celestial normal se tornará uma centelha divina com alguma assistência do reino, desde que tenha se fundido com 10 domínios e formado uma autoridade de nível 10. Um Supremo Celestial não precisará dessa assistência. A autoridade do Supremo Celestial em sua posse é toda a assistência de que precisam para se tornarem centelhas divinas. Quanto ao Pai da Árvore, tenho certeza de que ele pode encontrar seu caminho. A questão é como se tornar uma forja mundial. Você precisará. Então a Mãe Alto Céu disse a ele como se tornar uma forja mundial. É uma informação que provavelmente só a Lydian possui no universo vazio. Isso é diferente das árvores do reino. E provavelmente seus senhores do reino. O que significa que o senhor do reino também pode saber. Foi isso que conseguiu manchar o humor deles, apesar de todas as boas notícias que acabaram de receber. Mas Lydian está feliz. Seu objetivo de perfeição está cada vez mais próximo. Se uma faísca não os trouxer perfeição, certamente todos os três devem conseguir. Ele disse a ela após sua explicação: obrigado novamente pela informação. É meu trabalho, e tenho grandes esperanças no Pai Árvore. Isso deixou Hélios perplexo. Ele espera que a Mãe Alto Céu não se importe com o futuro de seus filhos ou que se importe com o futuro de todos eles. O fato de ela ter escolhido um deles é surpreendente. É mais surpreendente que ela não tenha dito que tinha grandes esperanças para Lydian como um todo. Por quê? Ele perguntou. A Mãe Alto Céu disse algo que fez ele e Lydian pensarem por um longo tempo. As informações sobre a competição dos deuses do mundo e os planos que o Senhor do Reino tem para isso não estão disponíveis para todos. Você não tropeçou nelas. Elas vieram para você.
não se esqueça de que enviarei um capítulo extra para cada pessoa com uma contribuição de bilhete dourado acima de 20. Isso está além das metas normais de contribuição e começará no mês que vem. Fim do capítulo. Capítulo 1423 Agendas múltiplas. Ela o deixou então, sua forma retornou ao reino. Ele não precisava perguntar o que ela quis dizer com aquela resposta, mas ele ainda está confuso porque não parece ter respondido sua pergunta. Ele obteve as informações sobre a competição entre os deuses do mundo pelo fim do universo e o plano do Senhor do Reino de participar dela quando Geldira terminasse o julgamento do céu e fosse recompensado por seu sucesso. Essas informações estavam na biblioteca, e ele pensou que estava aberta a qualquer um que pudesse pagar os pontos necessários para acessá-la. Mas a Mãe Alto Céu está dizendo que não era assim. Isso significa que ele é um dos poucos a par dessas informações. O que ela quer dizer com isso não é informação geral, e o que isso tem a ver com a Legião 9? Ele perguntou a si mesmo e aos outros clones. Soverick, enquanto os outros clones estão ocupados preocupando os vampiros e tentando alcançar a segunda grande agenda da Legião, Soverick está ocupado tentando alcançar a primeira grande agenda. Esta agenda tem vários objetivos reunidos em um objetivo principal. O objetivo principal é que a Legião adquira poder suficiente para rivalizar com os deuses da origem suprema na Era da Conquista e poder suficiente para selar os vampiros. Isso pode ser alcançado de muitas maneiras, por isso tem muitos objetivos. Eles precisam de mais poder, embora tenham a Legião -7 e sua centelha da alma, que é o equivalente a um deus da origem suprema, porque a existência da Legião -7 é espiritual, assim como suas habilidades. A manipulação da alma é inútil contra os deuses da origem porque os deuses da origem têm existência imortal com impressões de alma imortais. Ele estimou confiantemente enquanto trabalhava, devemos estar prontos antes da Era da Conquista. Ele está em sua verdadeira forma agora. Ele é um único olho com vários tentáculos multicoloridos estendidos para fora dele. Esses tentáculos trabalham em conjunto preciso com o olho para montar a matriz da lei. Eles são capazes de tecer rapidamente porque a resistência dos fragmentos da lei foi removida graças à força cósmica da Legião 5. No geral, eles estão fazendo um bom tempo. O que eles estão construindo é uma obra de arte. É uma estrutura fantasmática de energia para operação, matéria para forma, informação ou leis que ditam quais formas ela toma, e forças que mantêm as partes individuais juntas ou separadas para manter sua forma. Cada parte é ajustada de uma maneira específica e trabalha junto com as outras, como as engrenagens de um relógio. Mas diferentemente de um relógio, o que eles estão construindo pode explodir na cara deles. O fragmento do mundo é algo muito difícil de descrever. Várias partes dele existem em diferentes estados da matéria que só podem ser imaginados por uma mente fraca e não compreensíveis. Se eles não sabem que o espaço tem camadas, como eles serão capazes de entender ou imaginar uma torção no tecido do espaço? Não se esqueça de que enviarei um capítulo extra para cada pessoa com uma contribuição de bilhete dourado acima de 20. Isso está além das metas normais de contribuição e começará no mês que vem. Fim do capítulo. Capítulo 1424 Planos para a Lei Suprema. Ele não pode ser descrito para os fracos. Mesmo suas características físicas não podem ser descritas com precisão porque um olho fraco não pode ver tudo o que ele é. Quando combinado com o fato de que é uma estrutura que tem que ser vista e sentida, torna a estrutura fantasmagórica quase impossível de compreender completamente sem experimentá-la pessoalmente. Qualquer explicação sobre isso ficará aquém de sua verdadeira descrição. E mesmo assim, a maior parte disso será perdida para as mentes obscuras dos fracos. Mas se for para ser descrito após a seleção de 90% de suas características, então é um símbolo do infinito composto de um laço preto e um laço branco unidos que ocasionalmente colapsam em uma reação devastadora encapsulada por uma esfera de luz dourada que é orbitada por 9 anéis de luz cristalizada tecida com luz de vários comprimentos de onda e ainda se cruzam em vários pontos onde a harmonia é mantida.
Os anéis de luz cristalizada são a matriz da lei em desenvolvimento. Eles são as estruturas que manterão os fragmentos de poder. Se eles forem resistentes o suficiente e puderem suportar a reação do universo vazio, então Lydian será capaz de usar os fragmentos de poder indefinidamente em vez de em curtos surtos. Eles podem não ser capazes de controlar os fragmentos de poder completamente, mas pelo menos, Soverik seria capaz de manter seus olhos aprimorados abertos para sempre. Este é o objetivo principal atual da Lydian. É porque uma lei suprema ainda está longe deles. Ao contrário de uma matriz de lei, onde eles apenas tinham que ter certeza de que ela não entraria em colapso e poderia suportar muitos abusos, uma lei suprema tem que ser capaz de ir de igual para igual com a lei da ordem e não ser destruída pela resistência do universo vazio. Esse é apenas o requisito mínimo para que ele seja capaz de criar um mundo. Claro, Lydian não está apenas visando atender ao requisito mínimo para sua lei suprema. Se eles não quisessem criar algo espetacular, eles não teriam se incomodado em criar conceitos com múltiplas leis. Eles sabiam antes da conversa com a Mãe Alto Céu que as leis supremas podem crescer, mas o crescimento não é ilimitado. Um conceito feito de uma lei será muito poderoso como uma lei suprema, mas será atrofiado em potencial e será inflexível em oposição às leis supremas criadas a partir de conceitos com muitas leis. Enquanto isso, uma lei suprema que possui esses aspectos em sua lei suprema só pode criar e operar uma lei falsa por vez. Estado natural será capaz de usar todos eles de uma vez. Isso significa que as leis supremas sem o aspecto de dimensão e entropia podem simular onipresença com sua vontade, mas ainda podem ficar presas em uma gaiola feita da diferença no coeficiente de tempo e espaço. Isso ocorre porque, mesmo que a lei suprema possa simular a lei do espaço ou o aspecto da dimensão, ela não pode quebrar uma barreira que requer espaço e tempo ao mesmo tempo para ser superada. Lydian não quer ficar presa da mesma forma que prendeu Carnegie à lei suprema do primeiro sábio, então eles se certificarão de que podem utilizar facilmente sua lei suprema através de diferenças em dimensões e através do fluxo de tempo causado pela entropia. A preparação para potencial, poder e 7 aspectos significa que as leis supremas que eles planejam fazer serão muito difíceis. Não é um empreendimento que pode ser encarado levianamente ou alcançado em um curto período de tempo. Portanto, seu grande plano para o futuro sobre leis e mundos supremos é para o futuro. Por enquanto, o motor do mundo e o fragmento do mundo são o foco de sua atenção. Este é o melhor uso do tempo deles porque é mais fácil de conseguir e porque o fragmento do mundo não será desperdiçado. Soverik planeja atualizá-lo com suas leis supremas no futuro, e eles podem ser capazes de atualizá-lo em um artefato universal. Fim do capítulo. Capítulo 1425 Caos Confuso. Então, de certa forma, ele já está construindo uma base para o futuro deles com sua tarefa atual. É matar 2 coelhos com uma cajadada só. É eficiente, e ele está progredindo com isso. Infelizmente, as coisas não estão indo completamente do jeito de Lydian. Seu trabalho está indo bem, mas a segunda agenda, que é encontrar uma semente mundial, não está indo tão bem. Eles simplesmente não conseguem encontrar onde comprá-la. Se Lydian não conseguir encontrar a semente mundial por conta própria, eles terão que lutar contra uma árvore do reino por conta própria. Isso significa que eles precisarão da ajuda de um Deus mundial ou do Senhor do reino para ajudá-los a resistir à vontade do reino. A situação deles não é desesperadora porque, embora eles possam não conseguir que um Deus mundial os ajude e um Deus mundial pode não conseguir ajudar no caso de um mundo como o Reino do Alto Céu, eles certamente podem conseguir que o Senhor do Reino do Alto Céu os ajude se eles tiverem um bom desempenho na Era da Conquista. E se isso não funcionar, eles não estão completamente desesperados. Ainda há a questão do Pai da Árvore e a Eternos. Os dois podem ser atualizados para um estado superior de existência, o que pode ajudá-los a assumir um reino por conta própria. Sua atualização também é mais fácil para Lydian conseguir porque eles não precisam de sementes mundiais ou motores mundiais. E se isso não funcionar, ainda há seu plano para Hélios.
Hélios não está tendo nenhum problema atualmente em compreender a lei da ordem. Infelizmente, ele não tem os olhos de Soverik, então sua velocidade de compreensão é lenta. Então ele não pode terminar logo de compreender a lei da ordem, mas ele pode ser seu plano de reserva. Eles duvidam que precisarão dele, no entanto. Isso porque Soverik tem certeza de que o fragmento do mundo será feito antes da Era da Conquista, então eles têm uma boa chance de fazer contribuições suficientes para obter a assistência do Senhor do Reino. A evolução do Pai da Árvore e de Aeternos também deve ser alcançada em breve. Lydian já sabe como ajudar o Pai da Árvore a evoluir para uma centelha divina e está prestes a obter tudo o que precisa para a evolução. Soverik ruminou sobre o que observou por um longo tempo. Seus olhos cegos se recuperaram após um tempo de espera. Então ele suspirou e retomou sua sessão de compreensão. O problema das verdadeiras leis supremas é bastante difícil de resolver. Eles estão nisso há quase 20.000 anos, mas não compreenderam 1% de nenhuma delas. Sua velocidade de melhoria deve aumentar drasticamente agora que Soverik é um deus da origem com seu conceito. Mas ainda levará um tempo para compreendê-los completamente. Eles estão até preparados para a reação de compreender a lei suprema de outra pessoa. É uma preparação que eles têm que fazer porque sabem que conhecimento é poder, e poder é conhecimento. Conhecimento se torna incrivelmente perigoso quando se trata do poder de uma entidade viva com uma vontade poderosa. Olhar para uma lei suprema é como olhar para a entidade a que ela pertence. É como dizem, quando você olha para o abismo olha de volta. Você tem que estar preparado para que essa existência perceba você e cresça dentro de sua mente. Lydian está preparado para Lydian 7, que agora é parte da Lydian Unity, suportar a reação. Afinal, ele poderia lidar com uma pequena quantidade de uma lei suprema antes mesmo de se tornar um deus da origem com um conceito para proteger sua existência. Não se esqueça de que enviarei um capítulo extra para cada pessoa com uma contribuição de bilhete dourado acima de 20. Isso está além das metas normais de contribuição e já começou. Fim do capítulo. Capítulo 1426 Festa de Boas-Vindas. Naquela época, o consumo de uma lei suprema era um plano arriscado que tinha 50% de chance de sucesso, mesmo com grandes quantidades de energia cósmica para alimentar sua gula. Mas agora ele é imortal, e a coroa do domínio melhorou muito suas chances. Mesmo assim, eles têm que ter cuidado com o que compreendem, ou um deus mundial pode aparecer em suas mentes um dia. Chute de porta. Em um plano pacífico que está prestes a se tornar não tão pacífico, o clima é bom e o dia está claro. O plano não é próspero, mas é fértil, como pode ser visto pela quantidade de floresta que cobre sua superfície. Este plano desfrutou de paz apesar da falta de um plano divino porque a bolha que o contém é uma que está escondida entre o aglomerado de planos no reino. Além disso, seus deuses são muito fortes e têm muito mais liberdade agora que são deuses pousados. A paz que o plano está desfrutando atualmente é algo relativamente novo. A presença de deuses no plano principal significava que guerras divinas eram uma ocorrência comum. Mas guerras divinas terminaram após a última grande guerra. Alguns chamam essa grande guerra de um desastre, como nunca foi visto. Isso porque o desastre matou mais de 90% de todos os seres vivos no plano. Felizmente, um fim foi posto no desastre, e a paz foi trazida ao plano. A Igreja da Supremacia do Relâmpago alega que o desastre foi encerrado por seu celestial e que é por meio de sua grandeza que o plano está desfrutando de sua paz e serenidade atuais. Sua pergunta foi direcionada aos deuses, mas ela não se importou que todos no plano a ouvissem rugir. Se eles não sabiam do que ela estava com raiva, eles definitivamente sabiam quando viram um portal negro e giratório no céu. Mas ninguém respondeu a ela. Eles ficaram quietos, seja por medo dela ou choque ao ver o portal negro. De qualquer forma, o silêncio deles não apaziguou o Supremo Celestial. Não podia porque era o oposto do que ela queria. Responda-me. Quem fez isso? Ela rugiu novamente. Eu sei que um de vocês fez isso.
Quantas vezes eu tenho que dizer que eu não me associei a um demônio para tomar o plano? Mais uma vez, nenhum celestial confessou. Isso só a deixou mais furiosa. Não há como ela acreditar que essa invasão demoníaca não é obra de seus inimigos. Pode ser uma coincidência total, mas é improvável porque seus inimigos a acusaram de fazer a mesma coisa. É bem típico deles replicar seus feitos. Afinal, eles estão desesperados e sem outro recurso para conter sua força. Ela bufou quando ninguém se levantou para assumir a culpa ou o crédito. Você pode ficar quieto sobre seu crime, mas ações falam mais alto que palavras. Eu ouço você alto e claro. Então preparem-se para as consequências desta transgressão. Tenham certeza de que eu os infligirei uma violência incalculável depois disto. Ela prometeu mais punição. Então ela voltou sua atenção para o portal. É uma fenda no espaço causada por 2 anéis pretos giratórios. Os anéis estão próximos um do outro, mas há um espaço entre eles preenchido com runas abissais escuras. As runas indicam a identidade dos invasores além de qualquer dúvida razoável. Nenhuma pessoa respeitável se teletransportará com meios tão questionáveis. Ela decretou com majestade: saia daqui, demônio. As tatuagens vermelhas em sua pele azul se iluminaram com poder com sua declaração. Um poder magnífico acompanhou seu decreto. Foi imposto com sua autoridade. Até mesmo o poder do mundo se moveu. Como uma celestial, suas palavras são lei, e como a criança do plano, suas palavras são as palavras do plano. Sua autoridade e a maioria do poder mundial do plano se moveram para selar o portal. As nuvens escuras no céu finalmente se soltarão. Um pilar de relâmpago azul caiu do céu e atingiu o portal. É a única recepção que esse intruso receberá. Fim do capítulo. Capítulo 1427 Dividir e conquistar. A colisão criou uma explosão de trovões e luz. O mundo foi abalado, e os mortais tropeçaram enquanto corriam para se esconder. Todos estes apareceram dentro da visão da Suprema Celestial, e isso a agradou. Demônios podem invadir este plano facilmente, já que ele não tem um plano divino, mas isso não significa que ela, a Suprema Celestial, ficará parada e assistirá isso acontecer. O portal foi bombardeado por sua intenção, fortalecido por sua autoridade e poder mundial. Ele tremeu e piscou. Suas runas começaram a se espalhar, e o túnel espacial que ele estava abrindo começou a desmoronar. Destruição é mais fácil do que criação, e destruição é mais fácil com relâmpagos, então não foi surpresa que o portal começou a desmoronar. O colapso do portal foi ainda mais acelerado quando um som terrível veio do outro lado dele. Hauer! Um rugido de relutância veio do outro lado do portal. Soou como se uma grande entidade tivesse sido ferida, mas enviou arrepios na espinha de todos aqueles que o ouviram. Eles não estão felizes por terem prejudicado essa grande entidade. Em vez disso, eles estão cheios de apreensão por deixar a entidade com raiva. Essa é uma entidade que eles não deveriam ter chamado a atenção em primeiro lugar. Agora eles a deixaram com raiva. Só coisas ruins podem sair dela. Está tudo bem, a Suprema Celestial disse a si mesma. Não pode entrar. Eu o parei. Ela está com medo, mas isso não é bom. Não é nada bom para o ser mais forte no plano ter medo. Se ela está com medo, então significa que eles não têm chance contra essa criatura. Então ela tentou remover seus medos confiando na certeza de que o demônio por trás do portal não poderia entrar no plano. Mas ela ficou com raiva porque algo a fez sentir medo. Então ela voltou essa raiva para os traidores. Ela começou a gritar com eles: o que vocês estavam pensando? Esse é um rei demônio. Deve ser um rei demônio poderoso. O que vocês prometeram para que funcionasse para vocês? Vocês têm certeza de que só vai me matar? E como vocês têm certeza de que ele vai embora quando terminar comigo? Ela disparou uma série de perguntas para os outros 7 celestiais que apareceram no céu. Eles estão a vários quilômetros de distância um do outro e do portal, mas estão todos no céu acima de suas capitais. Os celestiais ouviram suas perguntas, mas não se sentiram culpados por um demônio estar atacando seu plano.
Eles também não se sentiram felizes. Em vez disso, eles se sentiram muito perplexos. Eles conversaram entre si e perguntaram uns aos outros sobre isso. Isso importa? Ela não vai acreditar em nós de qualquer maneira. É melhor aproveitar esta situação para derrubá-la. Mas aquele rei demônio parece poderoso. Se ele pode matá-la, então ele pode nos matar. Isso apagou o entusiasmo dos deuses. Na verdade, fez mais do que isso, os deixou sóbrios. Mas mesmo com a ameaça de morte, a aura do demônio ainda estava afetando e corrompendo seus pensamentos. Então eles não recuaram. Alguém sugeriu uma ideia melhor. Não temos que fazer nada para ajudar o demônio, mas podemos ameaçar o Supremo Celestial de que ajudaremos o demônio se ela não jurar nunca roubar nosso poder. Essa é uma boa ideia. De qualquer forma, temos que tomar uma decisão rápida porque o portal está se fechando rapidamente. Eles voltaram sua atenção para o portal. Ele está realmente se fechando rapidamente. Foda-se, vamos fazer isso. Então eles correram para mantê-lo aberto. Eles não sabiam que já estavam sob a influência do invasor. O rei demônio não entrou no plano, mas eles já perderam. Afinal, eles já estão divididos e estão prestes a lutar entre si. Eles podem simplesmente se matar sem que o rei demônio os mate. A Suprema Celestial estava esperando a traição, então ela notou a investida de seus companheiros celestiais em direção ao portal. Seus olhos se arregalaram de raiva, e um raio saiu de seu corpo. Você ousa! Ela ativou seu título imediatamente e enfraqueceu todos eles. Então ela os explodiu do céu com raios. Impudência, ela rugiu em um crescendo mais alto do que os rugidos anteriores. Você ousa me trair? Eu vou matar todos vocês hoje. Ela gritou enquanto ia ensinar aos celestiais uma lição que eles nunca esqueceriam. Pelo menos metade deles morrerá hoje, e a outra metade será mutilada de uma forma ou de outra. Não se esqueça de que eu vou enviar um capítulo extra para cada pessoa com uma contribuição de bilhete dourado acima de 20. Isso está além das metas normais de contribuição e já começou. Por favor, me avise quando você tiver contribuído com 21 bilhetes dourados. Fim do capítulo. Capítulo 1428 para diversão. Um raio se fundiu na forma de uma lança em sua mão. O mundo estava rugindo com trovões, como se para avisar sobre a morte iminente dos celestiais. Ela realmente iria matá-los. Mas então ela parou porque o portal parou de fechar. Uma mão com garras saiu do portal e agarrou sua borda. Isso o impediu de entrar em colapso completamente. Esta mão é vermelha e tem 6 dedos que terminam com garras pretas e afiadas que brilham na luz como lâminas de aço. Um vasto poder entrou no portal e o fortaleceu com uma quantidade ainda maior de energia e poder. O portal ganhou vida imediatamente. Ele se reformou e começou a girar mais rápido. A velocidade de sua abertura aumentou. Mas isso não foi o suficiente para o rei demônio. Outra mão com garras idêntica apareceu de dentro do portal. Ela trabalhou em conjunto para empurrar o portal para longe. Isso fez com que o portal começasse a se alargar além de sua capacidade. Oh, não, você não. Ela disse isso com quantidades iguais de medo e raiva. Ela direcionou a lança de relâmpago em sua mão para o portal. A lança de relâmpago atingiu o portal com sucesso. Mas dessa vez, não quebrou. O portal não pode entrar em colapso enquanto for suportado por essas duas mãos. Então ela fez mais lanças de relâmpago e as fez atingir as duas mãos vermelhas. As mãos nem se contraíram. O ataque não foi registrado de forma alguma, apesar de estarem infundidas com o poder divino dos outros celestiais. Seus ataques são mais fortes do que o que ela usou para entrar em colapso no portal, mas as mãos não foram chamuscadas ou marcadas. Elas continuaram a empurrar o portal aberto por dentro. Seus imbecis, vocês estão prestes a trazer calamidade sobre nós, seus imbecis tolos, ela gritou para seus companheiros deuses antes de começar a preparar o ataque mais forte que ela era capaz nesse estado. A Suprema Celestial parou quando percebeu que seus esforços não estavam fazendo nada. Foi então que ela ouviu a risada.
Já estava acontecendo há um bom tempo, mas ela não tinha ouvido por causa dos trovões criados por seus ataques. A risada vinha do portal. A fonte das risadas ficou clara quando 4 olhos dourados espiaram de dentro da escuridão do portal. Ela não consegue ver o rosto a que pertencem, mas aqueles olhos são muito claros. Eles brilham intensamente, como se indicassem o poder contido abaixo deles. O rei demônio riu, claramente divertido com suas palhaçadas. Então perguntou com uma voz divertida: por que você parou? A voz em si era desagradável de ouvir. Parecia óleo imundo em sua pele. Os celestiais mais fracos que a ouviram perderam a cabeça. Seus olhos ficaram vermelhos por causa da loucura. Quanto a ela é muito forte, então ela apenas estremeceu. A voz continuou: continue. Ele zombou dela. Continue. Mostre-me o que você pode fazer. Mostre-me toda a extensão do seu desespero. Faça o seu melhor para me divertir. Mas ela não quer mais continuar atacando. Tudo o que ela quer é que esse pesadelo acabe. Infelizmente para ela, desejos não são cavalos. Esta é a realidade, e a realidade é que o plano está prestes a receber outra calamidade. Esta calamidade é certa. Ela não pode mais se iludir pensando que isso não vai acontecer. A única escolha para o plano é se ele receberá a calamidade de braços abertos ou com resistência teimosa, mas fútil. De qualquer forma, o tempo está se esgotando para eles tomarem essa decisão. A cabeça do demônio finalmente apareceu do portal. É uma coisa grande. O portal tem mais de 20 metros de largura agora, mas só pode permitir a passagem da cabeça e das mãos do rei demônio. Fim do capítulo. Capítulo 1429 Palavras de blasfêmia. Se há um lado positivo nessa nuvem muito escura, é que eles finalmente podem ver o rosto de seu suposto conquistador. É um rosto aterrorizante digno do portador da calamidade. É o tipo de rosto que a pessoa que destruirá seu plano deveria ter, mas eles não estão felizes com isso. O demônio tem pele vermelha e translúcida. Combina com o capacete preto de osso que o demônio vestiu. O capacete permitiu espaço para sua boca, olhos e chifres dourados serem expostos, mas cobriu todo o resto como outra camada de pele. Acima do capacete preto está uma coroa branca. A coroa branca tem um orbe preto e vários orbes brancos girando ao longo dela. Eles nunca viram esse tipo de coroa antes, mas sabem que isso significa que esse demônio é um rei demônio e muito poderoso. O rei demônio sorriu para eles. Ele expôs seus dentes vermelhos e seu sorriso arrojado para eles. O sorriso é tão arrojado que uma luz dourada brilha através das lacunas em seus dentes. É a mesma luz dourada que jorra de seus olhos. Contemplem minha grandeza e sintam desespero, ele disse a eles grandiosamente. Eu sou o rei do caos. Eu sou a face de sua perdição. Eu sou sua morte e eu sou o ceifador de suas almas. Vocês testemunharam os ministérios do caos. Suas palavras, cheias da contaminação do caos, entraram no plano por sua boca. Eram palavras de blasfêmia e corrupção. Essas palavras perfuraram todos os seres vivos e os contaminaram. Essa contaminação era física e espiritual. Ela se manifestou como uma podridão negra em tudo e está se espalhando rapidamente. O mundo de repente ficou escuro, pois até o ar e o vento foram contaminados. Todos os seres abaixo do nível de transcendência morreram. Suas formas enegreceram e viraram pó onde estavam ou se escondiam. Quanto aos transcendentes, eles ficaram loucos imediatamente quando suas mentes se fragmentaram em pedaços. Centenas de deuses atacaram o rei demônio. Milhares de ataques o atingiram por segundo. Seu rosto foi bombardeado com todos os tipos de ataques. Mas era tudo vistoso sem substância. Ele nem sequer grunhiu de dor. Ele poderia enfrentá-los todos quando era apenas um rei demônio nível 10. Todos os ataques deles o teriam feito cócegas no máximo. Ele está atualmente muito além do nível de um rei demônio nível 10, então seus ataques podem muito bem ser ar infundido com poder divino. É um desperdício de energia divina. A única razão pela qual ele defendeu o último ataque foi porque poderia afetar o portal.
Agora ele está com a cabeça para fora para bloquear os ataques. A Eternos os ignorou. Ele se concentrou em abrir o portal. Ele abriu os braços para deixar-se passar. Ele resmungou para si mesmo: eu não estaria lutando assim se tivesse o apoio do abismo. A Eternos está foragido há um bom tempo. Eles fizeram o acordo com Raf para sua proteção em troca das coordenadas do plano que Carnage estava invadindo, mas isso só o protegerá da grid se Raf puder alcançá-lo rápido o suficiente. É por isso que ele ainda está se mantendo longe do abismo. Ele planeja permanecer um fugitivo até a Era da Conquista, quando o abismo se moverá como um. Raf será capaz de protegê-lo então. Sua situação como fugitivo faz com que ele não tenha a assistência do abismo para abrir portais. Se tivesse, ele não estaria lutando assim. O portal é frágil, e o espaço do plano está resistindo à sua expansão. Isso tornou as coisas difíceis para ele. Essa dificuldade é porque os demônios não podem controlar o espaço, apesar de seu imenso poder. Eles não podem se teletransportar ou abrir portais sem a assistência do abismo. Qualquer rei demônio enfrentaria o mesmo problema que ele está enfrentando. No entanto, é certo que eles não conseguiriam resolver tão bem quanto ele. Não se esqueça de que eu farei upload de um capítulo extra para cada pessoa com uma contribuição de bilhete dourado acima de 20. Isso está além das metas normais de contribuição e já começou. Por favor, me lembre quando você tiver contribuído com 21 bilhetes dourados. Fim do capítulo. Capítulo 1430 A Coroa do Domínio. Ele pode ser um rei demônio fugitivo, mas não é mais fraco do que deveria ser. Na verdade, o oposto é verdadeiro, graças à coroa da dominação. Um rei demônio com um plano no abismo e o apoio do abismo se tornará um fugitivo se o encontrarem. Eles pegarão suas coisas e correrão sem pensar em confiar em seu plano para segurança. Ele está mais forte do que nunca porque sacrificou todas as suas coroas à coroa da dominação. Ele até sacrificou toda a autoridade do Supremo Celestial que Lydian havia acumulado para ela. Elas deveriam ser vendidas por pedras da alma, mas Lydian não precisa mais delas, então ele poderia usá-las para poder. E que poder é esse? A coroa da dominação aceitou tudo de poderoso que ele pudesse lançar contra ela, independentemente de sua origem, e deu a ele poder em troca. Esse poder está na forma de autoridade. A autoridade é importante para todos nos três caminhos. Deuses recebem autoridade por meio da fé, demônios recebem a deles do abismo e matando deuses, e aqueles no caminho da perfeição ganham por meio da compreensão das leis e da criação de conceitos. A autoridade vem de muitas fontes diferentes, únicas para os três caminhos de poder. Essas fontes não são intercambiáveis entre os diferentes caminhos, então um demônio não pode ganhar poder da fé ou conceitos. Mas por meio da coroa da dominação, isso é possível para ele. Ele se tornou um competidor da Legião-7 pelo consumo de conceitos por causa da coroa. A coroa da dominação é tudo o que alguém precisa como fonte de autoridade. Além do mais, não há limite para a quantidade de autoridade que ela concede ao seu portador. Ela assumirá todas as fontes de autoridade para capacitar seu portador. Então a Eternos está muito além da autoridade de nível 10. Neste ponto, ele pode estar no nível 34. Tudo o que foi preciso foi o sacrifício de muitos itens poderosos. Infelizmente, não foi o suficiente para levá-lo ao próximo estágio da evolução. A autoridade, não importa sua fonte, não pode ser comparada a uma lei suprema. Eles foram corajosos quando ele ficou preso e não pôde fazer nada contra eles. Mas eles se encolheram quando ele lhes deu toda a sua atenção. Não é culpa deles, realmente. O peso de sua atenção total não é uma bênção. É tão pesado quanto o céu. A Eternos mudou. Ele cresceu por causa de seu sacrifício. Ele não é mais o rei demônio de 1,7 metro de altura que alguns zombavam. Ele agora tem mais de 100 metros de altura. Ele não está nem perto da forma de 10 quilômetros de outros reis demônios, mas nenhum rei demônio pode igualar seu poder. Até a pessoa mais ignorante pode dizer isso. Então,
Apesar de ser menor do que o esperado de um rei demônio, os deuses estão tremendo de medo diante dele. Ele tem 4 braços agora e 4 olhos. Sua pele é vermelha e seus chifres são dourados. Ele não tem asas, mas cresceu uma cauda longa e musculosa. Tudo isso está encapsulado em uma armadura preta de metal brilhante. A coroa branca em sua cabeça está fora do lugar para sua forma, mas serviu para tornar sua forma demoníaca mais sinistra. Afinal, não há nada mais sinistro do que um demônio angelical. Ele ignorou todos eles e se concentrou no Supremo Celestial. Ele estendeu a mão para ela para possuí-la. Uma força de alma sem forma, mas poderosa, saiu dele como uma maré. Agarrou-a e trouxe-a até ele. Ela tentou resistir, mas foi superada. Ela era como um brinquedo em suas mãos. Se não fosse pelo fato de que ela tem algo que ele quer, ele nem a consideraria digna de sua atenção. Fim do capítulo. Capítulo 1431 Tudo pelo poder. Sua mão de 6 dedos a agarrou com força para que seus 4 olhos pudessem focar nela e examiná-la. Ele perguntou: então foi você quem matou seu filho pelo poder? Nada mal, muito inteligente, muito engenhosa. Você tem uma boa cabeça sobre os ombros. Ele realmente acha que ela é inteligente. Afinal, ela enganou a Legião 7. Qualquer um que possa enganar um dos clones tem que ser inteligente. Infelizmente, ela não gostou do elogio. Maldito seja, demônio, ela gritou em desafio. Você pode me matar, mas nunca poderá me quebrar. Um raio bombardeou sua mão enquanto ele a segurava, mas ele não se importou. Um ser estranho apareceu de repente ao lado dele. É um ser que parece uma boneca. É inexpressivo da cabeça aos pés. Não há olhos em seu rosto e nem garras em seus dedos. Eles parecem ser antropomórficos, exceto que são musculosos. Alguém pode pensar que esse ser esteve aqui o tempo todo e é simplesmente invisível. Em qualquer outro momento, eles poderiam estar certos. Mas não neste caso. O ser veio aqui agora. Há Eternos e este ser também tem a coroa branca em suas cabeças. Finalmente, eu me vinguei, disse Lydian Unity. A Eternos declarou: não acho que você será capaz de obter a vontade do plano dela sem matá-la. Se você fizer isso, então eu posso não receber meu prêmio. As duas mentes consideraram o problema brevemente antes de falar. Tudo bem, pegue-a. Ele olhou para a bola de poder e energia que foi deixada em suas mãos com o olhar de alguém olhando para algo que queria comer. A bola brilhava intensamente e o teria enchido de admiração no passado. Mas agora, ele está apenas cheio de antecipação pelo poder. Ele sacrificou a divindade, contendo sua alma, para sua coroa. Foi um caso simples. Ele trouxe a autoridade do Supremo Celestial para a coroa branca em sua cabeça, e ela se anexou a ela e se tornou um dos orbes brancos. Sua energia divina, domínio, fogo divino, autoridade e alma divina foram sacrificados à coroa da dominação. Toda a sua existência, incluindo suas memórias e consciência, tornou-se combustível para o poder. A vontade do plano anexado a ela também não escapou desse destino. Foi arrastada do céu para o orbe branco que ela se tornou. O efeito foi imediato. Ele sentiu sua existência se elevar. Ele murmurou para si mesmo: tudo pelo poder. É tudo pelo poder. O efeito não havia terminado ali, mas o efeito de sua ação no mundo também estava acontecendo. O mundo retumbou espiritualmente. Não era um fenômeno físico. Somente pessoas com sentido divino notariam que o mundo parecia ter morrido. Até mesmo mana na atmosfera parecia ter se tornado menos ativo. Só ele sabe que isso é porque ele também sacrificou a vontade do plano para a coroa do domínio. De hoje em diante, até que uma nova vontade seja criada, não haverá deuses, e as entidades no plano lutarão para se tornarem entidades de mana. Um mundo morreu para ele ganhar poder, mas ele não se importou. Sua atenção estava focada em sentir a diferença no mundo e em sua existência. É apenas a adição de mais uma autoridade do Supremo Celestial, mas levou à mudança mais impactante que ele experimentou desde que começou a sacrificar o poder para a coroa do domínio.
Essa mudança pode ser porque essa autoridade particular do Supremo Celestial é especial, pois contém acesso à vontade do plano também. O sacrifício da vontade do plano pode tê-lo ajudado a superar a resistência em sua marca do pecado. Ele começou a evoluir imediatamente. Finalmente, ele exclamou. A elevação de sua existência assumiu uma ascensão rápida. Isso o fez sentir euforia durante toda a sua existência. Fim do capítulo. Capítulo 1432. Tarde demais. Havia guerra e destruição acontecendo ao redor dele enquanto demônios lutavam contra deuses. Mas ele simplesmente ficou no céu enquanto seu corpo começou a produzir luz. A luz dourada dentro dele estava vazando através de sua pele. Sua pele começou a derreter. Até mesmo seu chifre não foi poupado. É como se houvesse um fogo queimando dentro dele. Este fogo está o reforjando de dentro para fora. Ele disse a si mesmo em antecipação, a resistência da marca do pecado finalmente foi completamente resistida. É minha agora. A fonte de luz dentro dele é a marca do pecado. A coroa do domínio adquiriu poder suficiente através do sacrifício de itens poderosos para superar a resistência da marca do pecado e causar sua evolução através da força bruta. É uma maneira não convencional para os reis demônios evoluírem. Normalmente, a marca do pecado contém poder suficiente para fazer um demônio evoluir para o nível de um deus demônio. Eles podem aproveitar esse poder fundindo-se com a marca do pecado. O que os impede de conseguir isso é a resistência da marca do pecado. Reis demônios podem superar esses problemas compreendendo seu pecado o suficiente para superar a resistência da marca do pecado. Ele, por outro lado, ainda não se fundiu com a marca do pecado porque não compreendeu a lei suprema do caos. No entanto, ele adquiriu poder suficiente para roubar a marca do pecado do abismo e evoluir sem sua permissão. Seu estado de existência está evoluindo agora que não há resistência para desenterrar o poder dentro da marca do pecado. O imenso poder capaz de produzir um deus demônio agora está se fundindo com sua existência. Sua existência mudou conforme ele evoluiu. Sua alma e corpo separados se fundiram para se tornarem um. Ele se tornou um recipiente para a marca do pecado e a energia do caos que ela produz. Então todas essas mudanças são tarde demais. Teria sido melhor se ele tivesse imunidade à energia do caos como um novato. Ele não teria que sofrer por 50 anos. Neste ponto, a afinidade pelo caos não serve para nenhum propósito além de informá-lo de que apenas seres como deuses demoníacos devem ser capazes de suportar a energia do caos sem ajuda e podem compreendê-la se entrarem em contato com ela. Infelizmente para eles, naquela época, eles já tinham sua própria lei falsa do caos. Isso deixou claro que ele não deveria existir. É algo que ele sabia antes, já que um demônio novato não deveria ter essência de origem e não deveria ser capaz de suportar a lei do caos que a essência de origem atraiu. Então ele é uma raridade única no universo vazio. Ele disse em compreensão, eu não culpo a ganância. Eu tentaria tudo para me agarrar também se eu fosse um deus demoníaco. Agora ele entende o quão estranho e peculiar ele deve ter parecido para os deuses demônios quando eles o sentiram. Ele tinha energia semelhante à deles, mas ele não era um deus demônio. Se eles o tivessem agarrado, eles teriam conseguido ter acesso à verdadeira lei suprema do caos através dele. É por isso que o deus demônio Greed quer pegá-lo e porque ele está foragido há tanto tempo. Mas ele não culpa Greed por ser ganancioso. É algo que ele faria, considerando o quão ganancioso ele também é. A diferença entre o deus demônio Greed e Lydian é que Lydian não precisa agarrar um ser único para obter seu poder. Lydian pode emular a habilidade única que eles querem e ir mais longe para melhorá-la para que ela não tenha nenhuma fraqueza e se torne algo único. É como eles reencarnaram em um demônio e se tornaram algo que os deuses demônios invejam. O que mais há? Ele murmurou. Isso não pode ser tudo. Ele tentou mover seu corpo e usar seu poder para descobrir a extensão total de sua evolução. Ele descobriu que, embora não tenha se tornado um com sua energia da maneira que os deuses demônios fazem, sua evolução não foi um desperdício total. Ele obteve mais do que a afinidade com True Chaos.
Fim do capítulo. Capítulo 1433. A forma condizente com a morte. O poder que ele roubou da marca do pecado é bom o suficiente por si só. Pode ter feito algumas mudanças inúteis para ele, mas também elevou seu estado de existência e o tornou mais poderoso. No mínimo, ele não precisa mais temer deuses demoníacos. Sua energia cáustica e lei suprema virulenta não são fortes o suficiente para corroê-lo mais. Se a energia do caos não pode fazer isso com ele, então eles certamente não podem. Ele riu para si mesmo quando completou o exame das mudanças pelas quais seu corpo havia passado. Deuses demoníacos vão tirar sarro de mim novamente. Sua forma foi reduzida a apenas 10 metros de altura. Ele também perdeu todas as suas características. Ele não tem mais braços ou pernas. Alguém pode confundi-lo com uma aparição fantasmagórica. Eles estariam certos, porque vê-lo é o mesmo que ver a morte. Ele é muito semelhante a Lydian Unity na aparência, pois não tem olhos, ouvidos ou lábios. A única diferença entre eles é que ele tem 2 chifres de touro dourados brilhantes na cabeça, e sua forma de energia em constante mudança é preta como uma sombra. A graça salvadora de sua aparência é que ele parece um poderoso deus-demônio. Qualquer um pode dizer que ele é muito poderoso porque sua mera existência está mergulhando seus arredores na escuridão. Uma espécie de escuridão escura está se espalhando para fora dele. É a sombra de sua existência. Ele pode ser pequeno, mas sua sombra é grande o suficiente para mergulhar um avião na escuridão. É uma escuridão que permanecerá por muito tempo, mesmo em sua ausência. Então ninguém vai tirar sarro de sua altura, nem mesmo deuses demônios. Apenas a luz da coroa branca que ele tem em sua cabeça e seus chifres dourados podem ser vistos na escuridão. O resto de sua existência, por outro lado, só quer banir a luz. Com esse tipo de aparência, nenhum rei demônio em sã consciência vai tirar sarro de sua altura. Ele disse a si mesmo em antecipação: eu me pergunto qual deus demônio se tornará meu novo trono por me desrespeitar. Ele pensou sobre isso e mudou de ideia. Não, acho que vou comê-los. Um trono é muito desperdício. Ele disse aos outros clones: deve funcionar. E se não funcionar, não deve haver mal algum. No mínimo, vai me permitir saber o quão difícil será. Ninguém fez nenhuma rejeição, então ele decidiu seguir em frente. Ele ainda não cumpriu os requisitos para se fundir com sua marca do pecado, então ele não tem muita esperança de que dê certo. Ele só quer tentar. A Eternos lentamente fez sua consciência entrar na marca do pecado. Ele se viu no mar de energia quando o fez. Isso é estranho. Ele observou calmamente. Ao redor dele há uma energia roxa que ele sabe ser o mar de energia do abismo. Ele não conseguia entender por que estava ali quando tentava se fundir com sua energia. Isso fez se perguntar uma questão que ele sempre se perguntou. De onde vem a energia do caos? A energia do caos sempre pareceu vir de sua marca do pecado, mas ele não conseguia ver nada parecido com a energia do caos ao seu redor. Ele nunca tinha ouvido falar de alguém que a encontrou no abismo também. Se fosse comum, então os deuses demônios não teriam ficado surpresos com a minha existência. Poderia ser que a marca do pecado converte a energia normal do pecado em energia do caos através da lei suprema do caos. Isso certamente explicaria o que está acontecendo aqui. Mas de onde vem a energia do pecado? Eu ainda preciso da lei suprema do caos, ou devo me fundir com todo o mar de energia do abismo? Ele estava contemplando sua situação quando de repente sentiu sua mente cair. Algo estava puxando sua consciência cada vez mais fundo para o mar de energia. Este capítulo bônus é para a meta de 100 bilhetes dourados. Vou lançar o dos 21 bilhetes dourados de Jebus amanhã. Fim do capítulo. Capítulo 1434 não é a energia do caos. Sua consciência sentiu a sensação de uma queda por um longo tempo. Sua mente desceu além do abismo para um lugar desconhecido com energia espessa e corrosiva. Ele está familiarizado com esse tipo de energia porque é a que sai de sua marca de pecado.
Ele ganhou imunidade a esse tipo de energia, então não foi ferido. Parece que eu estava errado sobre minha conjectura. Mas de onde vem essa energia do caos? Existe uma grande marca de pecado em algum lugar aqui. Ele não sentiu perigo, então permaneceu calmo e interessado neste lugar estranho que ele não sabia que existia até agora. Ele o examinou enquanto sua consciência afundava mais profundamente na energia do caos. Mas então sua consciência começou a ser pressionada pela energia ao seu redor. É a mesma pressão que sua alma experimentou da energia do caos quando ele era um novato. A diferença é que o que o cerca não é mais energia do caos. O que é isso? Ele exclamou em pânico. É tão corrosivo. Ele está familiarizado com a sensação dolorosa devido à corrosão, mas esta não é a energia do caos com a qual ele está familiarizado. Não é tão ativa quanto a energia do caos, e também é mais pesada. Parece densa e muito poderosa. É tão poderosa que a imunidade de sua alma foi superada. A única coisa que ele conhece que se aproxima das propriedades desta energia é o graviton líquido. Então esta energia seria um híbrido de energia do caos e graviton líquido. Mas o graviton líquido é a carne de um elemental que pode sobreviver à gravidade intensa. De onde veio este? Também é a carne de alguma coisa? Se for assim, então a entidade a que isto pertence deve ter evoluído para sobreviver em uma área com energia do caos. Mas por que a corrosão é mais poderosa que a energia do caos? Poderia ser o famoso sangue do caos. Mas eles não são produzidos apenas por Enders de mundo. Se isso pertence aos Enders de mundo, por que os Enders de mundo têm mais corrupção que a energia do caos? Porque Carnide nunca mostrou esse tipo de poder. Há muitas coisas que não fazem sentido aqui. Nesse caso, todos vocês serviram ao seu propósito. Os demônios instintivamente sentiram sua malícia em relação a eles. Eles fugiram dele, e seus soldados se espalharam. Ele nem se preocupou em zombar deles por suas ações tolas. Ele simplesmente puxou todos eles para seu corpo. Os deuses também não foram poupados. Nada no plano foi poupado. Ele consumiu as árvores e todos os animais ao seu redor. Ele até consumiu a camada superior da terra no plano. Tudo que ele alvejava era puxado para sua existência infalivelmente. Ele cresceu, mas só um pouco, apesar do tamanho de tudo que ele consumia. É porque a maioria deles era usada para curar seus ferimentos. O resto não conseguia aumentar sua força muito, já que ele estava em um estado de existência muito mais alto do que o deles. Seus subordinados mais poderosos são lordes demônios. Eles são muito mais fracos do que reis demônios, então eles eram como aperitivos para ele. Apenas os celestiais acrescentaram algo significativo a ele. Acabei de aprender várias lições. Ele disse depois de se curar. Uma coisa é certa, ainda não atendi aos requisitos para me fundir com minha energia. 2. Tentar me fundir com minha energia é muito perigoso. E 3. Reis demônios e celestiais são as coisas mais fracas que valem a pena comer. Ele entendeu o quão perto estava da morte. Se não fosse pela ajuda de outros clones, ele teria morrido. Então ele decidiu não tentar se fundir com sua marca do pecado até que ele tivesse pelo menos dominado a lei suprema do caos. Ele também comerá muitos deuses demoníacos e seres poderosos para que ele possa se tornar poderoso o suficiente para resistir à corrosão. Poder e compreensão devem aumentar suas chances de sucesso, então ele decidiu tê-los antes de tentar arriscar sua vida novamente. Esta é uma decisão que toda a legião insiste. Isso significa que muitos deuses demoníacos terão que ajudá-los na empreitada. Fim do capítulo. Capítulo 1435 Um novo hobby. A Eternos olhou para o plano vazio, que teve que suportar as consequências de sua perigosa tentativa de se fundir com sua energia. Isso fez dizer com admiração, não é de se admirar que um único deus demônio possa enfrentar um plano sozinho. Não há mais animais ou plantas na área ao redor dele. Essa área é 2/3 da área total do plano. Está completamente vazio de toda a vida. Ninguém pensaria que havia 2 exércitos lutando neste lugar alguns minutos atrás. E isso é apenas pelo poder de sua mente sem usar a energia do caos.
Ele disse em apreciação por sua nova força: eu não sou um deus-demônio, mas não acho que estou faltando em comparação a um. Não preciso mais de subordinados. Ele não está nem um pouco preocupado que todos os seus subordinados tenham ido embora. Ele gastou muito tempo e esforço com eles, mas eles se foram agora. Mas não é um desperdício de seu tempo e esforço. A força que eles adquiriram através dele foi devolvida a ele. Um deus-demônio normal não precisa de subordinados para enfrentar um plano inteiro e subjugá-lo. Carnide lutou sozinho contra o plano Lumen, e ele os empurrou para a beira da destruição. Ele foi parado pelo plano divino, mas ele ainda foi capaz de criar um exército de clones de sangue para lutar contra os deuses no plano divino e vários primogenitores vampiros no plano para lutar contra a vontade do plano enquanto simultaneamente se defendia dos ataques dos deuses da origem. Tal é o poder de um deus-demônio. Eles podem lutar contra todas as forças que um plano pode trazer e alcançar a vitória. Ele tem esse poder agora e mais, então ele não precisa de subordinados. Os deuses-demônios devem me encontrar. É justo que eu me apresente a eles. Se eles não vierem me ver, então o preço que eles pagarão será mais do que sem subordinados. Ele está atualmente cheio de expectativa, e ele gostaria de testar seu poder em uma luta. Seu poder é tão poderoso que todo o plano escureceu agora como se houvesse um eclipse solar. Ele nem precisa bloquear o sol com seu corpo para mergulhar um avião na escuridão. Sua mera presença é o suficiente para roubar a luz do mundo. Ele é tão poderoso que sua única subordinada ainda viva está tremendo e não quer se mostrar. Mas isso não é o suficiente para dizer a extensão total de seu poder. Apenas uma luta com outro deus-demônio satisfará seu desejo por uma luta e seu desejo por uma mordida. Xander está atualmente tremendo na dimensão das sombras porque olhou para ela. Ele não olhou apenas na direção dela. Ela sentiu seu olhar contornar a barreira entre as dimensões e se fixar em sua forma. Ele nunca foi capaz de fazer isso no passado. A habilidade de Xander de ir para a dimensão das sombras é a base de sua furtividade, e ela foi capaz de permanecer escondida dele no passado. Ele podia dizer onde ela estava porque ela era sua subordinada. Mas agora ele pode romper as dimensões, sejam elas o plano das sombras ou a matriz da lei. Ele pode rastrear Xander assim como Carnide rastreou Legion 7 no mundo interior de Lydian 1. Mas Xander não é uma presa digna, então ele parou de olhar para ela. Ele olhou ao redor do plano novamente e notou a desolação que ele havia causado. Todos os sinais de civilização foram eliminados. Ainda há seres vivos, tanto plantas, animais e algumas raças sencientes, em pequenos bolsões na borda do plano, mas a maior parte do plano foi devastada por ele. A única coisa que ainda está de pé é o grande portal atrás dele que leva ao seu plano abissal. Ele perguntou aos outros clones: o que fazemos com este plano agora? Fim do capítulo. Capítulo 1436 Opção 1 ou 2 ou ambos. A Lydian odeia fazer perdas, mas odeia desperdícios acima de tudo. Eles odeiam tanto que mesmo que não precisem de algo, eles têm que trocá-lo por algo útil para eles. Este plano foi devastado, mas isso não significa que eles vão deixá-lo ir. Eles não precisam deste plano para a Era da Conquista, pois já têm um no qual investiram pesadamente. Além disso, eles finalmente têm o poder de um deus do meio-mundo à sua disposição, então eles certamente não precisam deste plano. O mais inteligente é transformá-lo em algo útil para eles. Então a Eternos e os outros clones pensaram sobre o que poderiam fazer para tirar vantagem do plano Gatling. A primeira ideia que lhes ocorreu foi vendê-lo. Um deus-demônio não estará interessado em um plano que foi saqueado de toda a vida, incluindo a vontade do plano, mas eles podem enganar o deus-demônio escondendo o fato de que eles já atacaram este plano. Eles farão inimigos do deus-demônio que for vítima desse truque, mas não se importarão. Eles podem até usar isso para fazer planos para capturar o deus-demônio. Afinal, é difícil dizer qual entidade é seu inimigo, mas eles podem ter certeza de que o deus-demônio enganado tentará retaliar, e podem ter certeza de que o deus-demônio virá a este plano.
Isso é informação mais do que suficiente para eles planejarem um assalto. Isso pode funcionar, disse Lydian após considerar. Temos quase todas as informações de que precisamos para fazer uma armadilha. A Eternos concordou, capturamos carne de com menos certeza, e eu preciso de algo que vale a pena comer. Infelizmente, eles não podem fazer isso. Eles têm que fazer um juramento para provar a validade da informação e seu sigilo. Eles também não serão pagos até que a informação seja verificada pela outra parte. Ninguém quer vender informações inúteis. Portanto, mesmo que a pessoa que está vendendo a informação tenha certeza de sua validade e sigilo, isso não significa que a informação seja válida e secreta. Algo pode ter mudado sem que o vendedor saiba. É sensato da parte do comprador verificar as informações antes de entregar o dinheiro. Se o comprador aparecer e vir um deus-demônio furioso no avião, ele perderá a venda. Esses problemas atrapalham sua ganância. Eles precisam escolher uma opção, não ambas. Então eles escolheram o segundo plano. É seguro, e eles têm certeza de que obterão benefícios com isso. Lutar contra um deus-demônio pode levar a problemas imprevistos. Eles preferem vender o avião e acabar logo com isso. Então eles planejarão outro assalto para deuses-demônios de forma independente. A Eternos ficou de guarda no plano para garantir que ninguém roubasse sua propriedade enquanto a Legião -1 foi procurar compradores. Ele passou esse tempo descobrindo suas novas habilidades. É necessário, pois ele é o primeiro de sua espécie de quem eles já ouviram falar, e eles estão bastante confiantes de que não há ninguém como ele no universo vazio. Ele não é um deus-demônio, então ele não tem uma lei suprema e não pode criar clones como outros deuses-demônios. Seu poder vem do empréstimo do poder do caos por meio da energia do caos. É um poder emprestado, mas é altamente letal. É tão letal que deuses-demônios podem ser consumidos por ele. Fim do capítulo. Capítulo 1437 Autoridade Verdadeira. Ele também não pode mais criar avatares poderosos que possam se distanciar dele, já que sacrificou todas as suas coroas. Ele é todo o poder de fogo que tem à disposição. Ele também não é um rei demônio e perdeu o reconhecimento do abismo e os benefícios de um. Mas ele não é inútil. Ele é uma centelha demoníaca, uma centelha divina real, embora não ortodoxa. Então, embora tenha perdido o apoio do abismo, ele sente que é uma troca digna pela capacidade de criar autoridade com energia cósmica. Lydian sempre quis ganhar a capacidade de criar autoridade e eles estavam certos sobre suas habilidades. Infelizmente, eles não quebraram nenhum princípio do universo vazio agora que o alcançaram. O pior é que ele não pode criar a autoridade do universo vazio. A autoridade do universo vazio é o que Soverick chamou de autoridade verdadeira. É semelhante ao tipo de autoridade que ele ganhou quando sacrificou suas coroas para a coroa do domínio. É uma autoridade que qualquer um pode usar, mas é mais poderosa do que a que ele tinha porque é útil para os deuses do mundo também. Pelo menos é o que Soverick pensa. Ele chegou a essa conclusão a partir do pouco que eles colheram da lei suprema da ordem. Mas é apenas uma conjectura. Eles ainda não confirmaram. Mas mesmo que a autoridade verdadeira não exista, a Eternos não quebrou nenhuma lei do universo vazio porque as centelhas divinas são parte da ordem do universo vazio, e as centelhas divinas podem criar autoridade. Eles acreditam que se a autoridade verdadeira existe e centelhas divinas podem produzi-la, então a incapacidade de a Eternos de criar a autoridade do universo vazio é porque ele não é uma centelha divina ortodoxa. Como ele ainda não pode usar a matriz da lei. Se ele não pode fazer isso, não há como o universo vazio permitir que ele compartilhe seu poder. Qualquer um que ganhe essa permissão pode fazer muitas coisas que não deveria ser capaz de fazer. Incluindo banir a matriz da lei em seu reino divino e suprimir aqueles no caminho da perfeição ou usar divindades para se esconder da ira do universo vazio no caso das fênix. Os deuses ganharam essa permissão através da centelha de poder que o reino possui e pela recomendação dos crentes. A Eternos também tem uma centelha de poder.
Mesmo que ele não possa controlá-la, sua marca de pecado ainda pode produzir autoridade. A Eternos pode fazer autoridade agora, mesmo sem a vontade do universo vazio. Ele pode substituir a vontade do universo vazio por sua própria vontade. Isso custará energia cósmica, e ele terá que fornecer a energia que aqueles que a empunharem usarão. Foi assim que Carnide criou a raça vampira. A autoridade que ela criou era o coração de Carnide. É agora que Lydian entende o impacto total e o significado do ato de Ragnarok de tomar a autoridade de um deus demônio para si sem permissão, apesar de ser muito mais fraco que o deus demônio. Isso fez a Eternos pensar consigo mesmo: o fragmento de poder é realmente poderoso. Talvez eu possa usá-lo para roubar a autoridade do universo vazio. Se Ragnarok pode fazer isso, talvez eu possa. Helios aconselhou: talvez você não devesse tentar até que seja o destruidor do mundo. Os outros clones foram rápidos em desencorajar a Eternos dessa ação. Eles são gananciosos, mas não são tão gananciosos. Ragnarok roubou a autoridade de Carnide, mas quase morreu depois. Sua centelha de poder não salvou sua vida depois que o feito foi feito. Isso significa que ele ainda precisa de poder antes de tentar roubar do universo vazio. Legion disse a ele: no mínimo, você tem que ser capaz de roubar da vontade do reino antes de tentar a vontade do universo vazio. Se você falhar, podemos pelo menos deixar o reino e nunca mais retornar. Não podemos deixar o universo, então você terá que adiar seu plano. Fim do capítulo. Capítulo 1438 Não compartilhando autoridade. A Eternos finalmente cedeu: tudo bem. Vou mirar na vontade do reino primeiro. Soverick acrescentou: você pode fazer isso depois da Era da Conquista, não antes. Legion 9 Rio, se o reino ainda existir depois da Era da Conquista, o Senhor do Reino será um Deus mundial até lá. Isso significa que você terá duas entidades com o poder dos deuses mundiais para enfrentar. A Eternos gemeu enquanto Ragnarok disse: dois deuses mundiais ainda são mais fáceis do que a vontade do reino. A Eternos é atualmente o clone mais forte, mas ele ouviu os outros clones. É porque eles são um, e eles estão certos. O que eles disseram era razoável. Mas isso não o impediu de desejar autoridade. Eles não criam e compartilham autoridade porque são gentis ou porque estão entediados. A Eternos, por outro lado, não ganhará nada ao criar autoridade, já que ele não tem uma lei suprema porque ele não se fundiu com sua marca de pecado. Isso é bom porque ele não será limitado por sua marca de pecado. Sua falta de lei suprema fez com que ele não precisasse criar autoridade ou expandir seu pecado. Ele pode ficar mais forte sozinho. A melhor fonte de força que ele consegue pensar, além de comer, é roubar a autoridade do universo vazio. Quando somado ao fato de que compartilhar a autoridade não lhe dará subordinados fortes imediatamente e ele nem precisa de subcorpos fortes para assistência física, isso o fez decidir não se incomodar com isso. Então, a menos que ele se torne gentil ou fique entediado, ele não está inclinado a gastar energia cósmica para criar subordinados. Ele prefere caçar deuses demoníacos, consumir sua lei suprema derivada de sua marca de pecado e usar isso para adicionar mais energia cósmica à sua existência e ficar mais forte. Fim do capítulo. Capítulo 1439 Retornando para casa. Esses deuses supremos da origem conseguiram dar à Legião muitos problemas grandes. Os clones morreram várias vezes, mas não pararam. Eles conseguiram escapar várias vezes se teletransportando, então não desanimaram. Eles não pararam e continuaram a roubar. Mas eles tiveram que parar quando finalmente atingiram uma parede que não conseguiram contornar ou superar quando um Deus Supremo da origem com uma lei suprema do espaço veio atrás deles. Tanto a Legião -1 quanto a Legião Unidade morreram nas mãos daquele Deus Supremo da origem. Eles não conseguiram escapar porque ela podia selar e cortar o espaço. Sua sequência de vitórias chegou ao fim, e eles até tiveram que se esconder porque o Deus Supremo da origem estava ativamente procurando por eles. Ela plantou uma trava neles que ela usou para rastreá-los.
A trava só poderia ser removida através da morte, então eles não poderiam evitá-la, não importa o quão longe eles corressem até que ela os matasse. Isso não os desencorajou. Tudo o que eles tinham que fazer era evitar a área do Deus Supremo da origem. Ou assim eles pensavam. O que eles perderam é que alguém ficou realmente puto com eles e enviou esse Deus da origem suprema atrás deles para tornar suas vidas miseráveis. Não era mais sobre roubar. Era sobre distribuir dor. Era sobre a alegria da caça. O Deus da origem suprema os perseguiu implacavelmente. Eles morreram muitas vezes na caça. Foi então que eles decidiram parar de roubar. Eles ficaram indignados com isso, mas escolheram parar de roubar por um tempo até que esse Deus da origem muito bravo e poderoso, de quem eles roubaram muita essência da alma, se acalmasse e parasse de procurá-los. Eles poderiam ter usado as novas habilidades de Aeternos contra ela, mas é improvável que isso acabasse com o problema. Ela não morreria permanentemente, e ela se lembrará de como morreu mesmo se morresse dentro de um domínio porque ela tem uma lei suprema. Isso significa que o mundo aprenderá sobre sua habilidade de exercer energia do caos, o que eles não querem por muitas razões. Isso fará com que mais inimigos venham atrás deles se eles continuarem roubando, e Lydian não acha que seja uma boa ideia transmitir sua habilidade de usar energia do caos ainda. Eles planejam fazer essa revelação quando tiverem muito mais a ganhar. Então Lydian voltou sua atenção para algo que poderia fortalecê-los. A coisa mais fácil a fazer é fazer Lydian-9 evoluir para uma centelha divina, por isso Lydian Unity decidiu fazer uma viagem para a dimensão espiritual e fazer uma visita ao seu velho amigo. Retornar para a dimensão espiritual foi fácil. Eles só tiveram que mergulhar abaixo da matriz da lei e passar pelo limiar que forma a barreira que separa a dimensão espiritual da dimensão normal do universo vazio. Então eles tentaram outros tipos de materiais. Todos eles eram mais fracos do que artefatos Origin. Eram armas de mana, armas metálicas comuns e até mesmo pedras comuns. Nenhum deles foi danificado pela água do Nether. Legion 5 concluiu após a série de testes. Então podemos dizer com certeza que a água do Nether não afeta a matéria física. Mas não sabemos se afetará seres vivos com almas. Afinal, tudo o que testamos está tecnicamente morto, disse Lydian-7 em adição. Legion 5 disse com admiração, se não afeta seres vivos por causa da proteção de seus corpos, isso significa que a dimensão espiritual é outro lugar em que as pessoas podem viver. Basta olhar o quão grande é. Mas vai ser desperdiçado. A maioria das pessoas nem sabe que isso existe. Legion-7 não estava tão entusiasmado. Eles nem vão acreditar que existe, mesmo se contarmos a eles sobre a dimensão espiritual. Muitas pessoas mencionaram um submundo para os mortos ou uma vida após a morte para as almas, mas ninguém acreditou nelas. Nós certamente não acreditamos. Legion-5 concordou. Ver é crer, então eles não vão acreditar, já que não conseguem ver. Isso faz a gente se perguntar o que mais há no universo vazio que não podemos ver. Do que mais somos ignorantes neste vasto mundo. Mencione algo que você saiba que Lydian não saiba. Eu vou primeiro. Aniquilação e o quão perto a Eternos estava da morte. Fim do capítulo. Capítulo 1440 Verdadeiro ou falso? Eles são intimidados pela vastidão da existência e pela ignorância das massas em relação à maior parte da realidade. Isso os faz pensar em como estão perdendo. Não é uma suspeita infundada. A maioria das entidades no universo vazio não consegue encontrar a dimensão espiritual. A maioria nem sabe que ela existe. Ela existe fora das coordenadas espaciais dos lados claro e escuro do universo, então nem mesmo os deuses do mundo conseguem encontrá-la. O problema é que eles não conseguem ver a dimensão espiritual ou sentir seus efeitos. Este é outro caso em que a percepção da realidade afeta a capacidade de interagir com a realidade. A realidade não muda com base na percepção, mas você não será capaz de experimentar algumas coisas se não puder vê-las.
Isso significa que eles podem ser ignorantes de outras coisas que nem sabem que existem. É intimidador pensar sobre isso. Percepção total é uma prioridade para a perfeição, e Lydian fez muito progresso para alcançá-la. Soverik pode ver muito, mas não consegue ver a dimensão espiritual, apesar de sua habilidade de ver além do tridimensional. Legion 7 podia ver almas e a dimensão espiritual, mas ele nem tinha olhos, então não conseguia ver o mundo físico. Então, nenhuma existência é inerentemente perfeita. Cada ser tem seus pontos fortes e fracos. Lydian visa eliminar essas fraquezas. Eles já estão no caminho certo para isso. Soverik e Legion 7 estão faltando por conta própria, mas através da Unity, suas fraquezas foram corrigidas. Mas eles não têm certeza de que têm visão perfeita ainda. O maior problema é que não há como testar o quão boa é a visão deles. Se eles são cegos para algo, as chances são de que permanecerá cegos para isso para sempre. Eles serão cegos e ignorantes dessa cegueira também. Eles deveriam estar orgulhosos de si mesmos. Afinal, estar na dimensão espiritual significa que eles alcançaram algumas coisas que os deuses do mundo não alcançaram. Isso é muito progresso para Lydian, mas está longe de ser o suficiente para eles. Eles chegaram ao estágio em que agora realmente entendem a imensidão de sua ignorância. Eles estimam que a realidade e tudo o que ela contém são infinitos, então o que eles sabem e podem ver é provavelmente uma quantidade insignificante de tudo o que existe. Eles não podem, em sã consciência, se orgulhar do que conquistaram. Vai ser muito difícil se tornarem capazes de ver toda a realidade, mas eles não se intimidam com esse desafio. Sua determinação para esse grande objetivo é especialmente importante agora que estão prestes a atingir o ponto sem volta. Se eles derem o fruto que é o supremo das leis, então eles não poderão mais voltar atrás. Eles não poderão mudar de ideia e retornar à mediocridade. Eles não poderão se entregar ao prazer da carne e se contentar com a estagnação. Ter leis supremas é fixar seus caminhos e existência futuros em pedra. Seus frutos serão férteis e produzirão sementes que devem crescer. Eles serão essas sementes e ansiarão apenas por ser mais. Se codificarem dentro de sua lei suprema para atingir a perfeição, não haverá como voltar atrás para eles. Então o fato de que o infinito está além deles não é assustador. Na verdade, é algo pelo qual ansiar. Isso significa que eles nunca ficarão entediados. Isso significa que eles sempre aprenderão algo novo e terão algo pelo qual ansiar. Legion 5 disse com desejo: se a realidade é infinita, então a perfeição deve existir em algum lugar lá fora. Eles ainda não chegaram ao ponto sem volta, mas estão a caminho. Eles vão dar um passo de cada vez. E agora, eles estão aqui para ter uma boa conversa com a Grande Mãe. Talvez eles consigam convencê-la a ajudá-los a atingir a perfeição quando terminarem de falar com ela. Legion 5 perguntou: como a encontramos aqui? A dimensão espiritual é praticamente infinita. Vamos usar o olho de Soverik. Ele disse que deve funcionar. Se não der, então passaremos muito tempo aqui procurando por ela. É melhor que funcione. Soverik interrompeu. Ele disse confiantemente: vai funcionar. Eu já vi. Você só viu que não morreríamos quando lutassemos contra ela. Você não viu como a luta foi ou como terminou, argumentou Lydian 5. Isso porque nosso plano é muito complicado e a luta está a mais de 100 anos de distância. O melhor que posso garantir é que você não morrerá. Mas eu deveria conseguir ver mais agora que você está perto dela. Só vai melhorar quanto mais perto estivermos da luta. Soverik estava certo. O motivo deles para virem para a dimensão espiritual é um pouco complicado. A previsão atual de Soverik é de pouca ajuda além de aumentar a confiança deles, mas é melhor do que nada. Além disso, a Legião-7 não tinha uma opção melhor, então ele ativou o conceito do olho que tudo vê. Eles não deveriam ser capazes de usar um conceito aqui porque não há uma matriz de lei na dimensão espiritual, mas eles têm algo como uma lei suprema neles.
Legion 7 pode suportar o fardo de permitir que eles usem seus conceitos aqui com sua centelha da alma que foi completamente engurgitada com conceitos devorados. Um olho apareceu acima de sua cabeça blindada. O olho é desprovido de pupilas. Ele também é perfeitamente incolor. É uma bola redonda com imagens em movimento em sua superfície. Pode-se ver o mundo nele porque ele reflete o mundo inteiro. As imagens não são planas ou bidimensionais. Elas são dispostas em camadas umas sobre as outras para formar uma imagem tridimensional completa. A adição da quarta dimensão de informação faz com que sequências de informação e lei também apareçam no olho. Para aqueles que não conseguem ver as sequências multicoloridas de informações, o olho parecerá apenas um espelho tridimensional. Mas parecerá uma massa de dados, informações e conhecimento para aqueles que conseguem ver o estado da informação. Alguns podem até pensar que é uma centelha mundial. Fim do capítulo.